Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, agora está em mim. Nós estamos falando de Saulo de Tarso, que em algum momento vai ter um ponto de virada. Algo acontece e que faz com que essa figura se torne o maior defensor daquilo que em outro momento ele era o maior perseguidor. Em plena juventude, Paulo de Tarso, ele se destacou entre todos os seus pares. Era uma figura muito imponente, inteligente, com um vasto cabedal teórico e também cultural. Ele pelejou para se destacar, colocar a sua inteligência acima de tudo, chamando a atenção daquelas pessoas que já eram estabelecidas, porque a sua inteligência, a sua energia e o seu foco faziam com que ele se destacasse. Ele discutia com os seus colegas e os vencia em sua oratória. E ele se entregou a todos os tipos de conquistas, de títulos, de status, uma conquista material. Ele se tornou uma figura invejável e tudo que ele se propõe a fazer, ele conquistava. Então, trazendo para a nossa realidade, o que é interessante a gente observar que quando ele não tinha o entendimento de leis espirituais reais, ele perseguia aqueles que pensavam diferente dele. O que não pode acontecer? A gente se distanciar das pessoas que não pensam como nós. Porque a fé, gente, ela é uma coisa intrínseca. Porque nós sabemos que estamos temporariamente aqui, a gente sente isso. E a gente sabe que existe algo maior. A gente tem que aprender a respeitar. Respeitar o diferente. Respeitar opiniões. Mas é importante que nesse processo de evolução da gente aqui, que a gente se abra a escutar pelo menos. Porque Paulo, ele vai ter um momento em que ele consegue conquistar tudo que ele deseja, mas ele se sente vazio. Porque algo vai apontando para ele que não está certo. Ele tem um sentimento que, por mais que ele faça as coisas, aquilo tem algo que não está certo. Ele segue com vazio, ele segue ainda em estado de questionamento. Quando ele tem um encontro no deserto com Jesus, governador espiritual desse orbe, o espírito mais puro e luminoso que já pisou aqui nesse planeta, quando ele tem um encontro com o Cristo Jesus, ele fica temporariamente cego. Esse processo de ficar cego é um processo necessário para que ele pare de olhar para fora. Também é uma metáfora, porque quando ele perde a visão física, ele começa a ter uma visão interior, espiritual, dele mesmo. E olha que interessante, quantas vezes a gente está numa situação super delicada, mas é nesse momento que a gente para refletir. Já aconteceu com você de assim, num momento difícil, ou de saúde, ou de perda de alguém, de um trabalho? É nesse momento que você para analisar, para sofrer, mas naquele momento de dor, é também um momento de discernimento, de clareza. Porque parece que é nesse momento que a gente começa a ter fichas caindo. Que a gente talvez está indo com pressa para o lugar errado. Ele fez de tudo para se sobressair e ele conseguiu. E aí ele começou a perseguir aqueles que pensavam diferente dele. E perseguir tem a ver com ferir, atormentar, prender, sentenciar pessoas inocentes. Surgiu um momento em que o Senhor, né, a força criadora inteligente que nós chamamos de Deus, essa força maravilhosa que percebe as injustiças, que percebe que pessoas que deveriam estar com seu conhecimento, com a sua inteligência, ajudando, apoiando, elas estão perseguindo, ferindo, judiando. E aí, quando Deus entra em cena, amigos, ele cobra uma lei. É a lei de ação e reação. Que tudo que a gente faz para os outros de negativo ou de positivo, volta para nós. Mas chegou um momento que Jesus aparece para ele. O Espírito de Jesus aparece para ele. E pergunta para ele, por que me persegues? Naquele milésimo de segundo, ele se dá conta do que, gente? Que aquele espírito de luz que está aparecendo para ele é real. Que tudo que ele achava que era mentira, bobagem, fantasia, é tudo real. Era ele que estava equivocado. Era ele que estava afundado em crenças. Ele baseou toda a caminhada dele, as perseguições dele, em cima daquilo que ele compreendia como verdade. Nós, naquele momento, no nosso grau de consciência, aquilo ali é verdade. Só que o que ele fazia que não era legal?
Porque tudo bem ele acreditar numa coisa que depois não se concretizou. Agora, ele perseguir, judiar, fazer uso da força, fazer uso da posição dele, para impor a vontade dele, aquilo ali estava errado. E Deus, quando entra em cena, ele cobra justamente isso. Você tem um livre-arbítrio, ok? Mas quando você começa a afetar mais pessoas, você vai ser responsabilizado pelo seu livre-arbítrio. Então, a gente pode se conectar com o mal, só que a gente vai responder por isso. Então, quando Saulo tem esse encontro com Jesus, naquele milésimo de segundo ele percebe que era ele que estava errado. E naquele segundo, o que ele faz? Naquele milésimo de segundo ele diz assim: Senhor, que quereis que eu faça? Ele não ficou chorando as pitangas, ele não ficou, nossa, como eu estava errado, ele não ficou dizendo, nossa, agora sim, lascou-se tudo. Não. Naquele segundo que ele se deu conta que ele estava errado, o que ele fez? De prontidão ele disse, tá, daqui em diante eu vou reparar tudo. Sabe, um espírito assim de prontidão e de proatividade. Gente, eu estava errado até agora. Então a partir de agora eu vou começar a fazer o certo. Por isso que eu digo, gente, todo dia é uma oportunidade maravilhosa da gente fazer o certo. Por quê? Porque se ele, que estava perseguindo um pessoal, uma galera, ele conseguiu, em milésimos de segundo, de entender que ele estava errado e começar a partir daquele momento fazer uma nova trajetória, qualquer um de nós consegue. Quanto mais você vai aprendendo, mais você percebe que sabe bem pouquinho. E por você saber bem pouquinho, é que as coisas não acontecem. Ou aquelas coisas bobas que te geram aflição, elas só te geram aflição porque você acredita nelas. Então, voltando aqui para Paulo, quando ele percebe que era ele que estava errado, começa um combate interior. E é isso, esse é o convite, sabe? Quando a gente pensa em Jesus e a gente pensa em fé, o que exatamente a gente começa a raciocinar? Peraí, eu tô aqui para viver 80, 100 anos nessa vida física. Para que eu tô aqui? Então, quando chegou a hora de Saulo amadurecer, compreender que ele estava indo por um caminho precipício, translocado, quando ele entendeu o que estava fazendo aqui no planeta Terra, nessa existência, ele teve um insight. Nossa, eu estava errado. Esse espírito existe, esse espírito de luz, esse gigante, né? Que ele chamava Jesus de o carpinteiro, né? O pobretão, coisas assim. E aí ele percebe que a magnitude de Jesus. E aí ele começa um novo processo, que é o nosso processo, gente, de aprendizado. E é tão bonito isso porque nós vamos viver mais leves. Acreditem, quando vocês desenvolverem a espiritualidade, como eu pelo menos a entendo, o que é a espiritualidade? É a gente ser livre para ser a gente mesmo. Porque se eu entendo que Deus, essa força criadora inteligente, que está em tudo e em todos, também está dentro de mim, significa que eu tenho um pouco do divino dentro de mim. Você também tem um pouco do divino. Então todos nós vamos desenvolver esse divino. E a gente, ao se autorizar a ser a gente mesmo, a gente vai descobrir dons, talentos, capacidades. A gente conecta, né? A gente entra numa outra dimensão energético, que tudo é energia, e espiritual. E a gente entra em contato com Deus. E a gente pede essa orientação diária. A gente pede pessoas legais no nosso caminho. Me mostra oportunidades. Quando a gente instala essa fé, que existe essa força criadora inteligente, maravilhosa, que é divina e que também está em mim, está na natureza, nós nos tornamos mais corajosos. Criaturas em pleno desenvolvimento. Muito diferente daqueles que temem tudo. Então, quando chega a hora, Saulo para de falar. Para de impressionar com títulos, com argumentos. E ele começa a escutar. Ele começa a escutar a consciência, porque Deus fala na nossa consciência. Ele começa a pedir orientação a Jesus. Você, assim como eu, como todos nós, estamos aqui 80, 100 anos para se auto-aperfeiçoar. Terminou a caminhada, a gente volta para o plano espiritual. Mas conta muito as leis que regem esse planeta. E quais são as leis? Você já conhece. Está na tua consciência. Você sabe. Você sabe que
durante o tempo que você está aqui, todos os dias tem lição. Não é verdade? Que você não é a mesma pessoa que há 3 anos atrás era, que há 5 anos atrás era. Então, o combate interior, que é o título dessa mensagem, é que a gente caia na real. A gente é sequestrado por uma mídia, né? Por uma mídia que nos vende fantasia o tempo inteiro. Que nos sequestra o tempo inteiro. Pra quê, gente? Pra gente se sentir ou inferior e depender, ou pra que isso nos enfraquece, ou pra nos fazer consumir. Então, quando a gente começa a entender quem a gente é, que a gente é um espírito imortal, uma alma imortal, tanto faz o nome, que a gente está aqui durante um tempo, e esse tempo é precioso, que você só está com medo das coisas porque você não se conhece. Você só está com medo das coisas, das pessoas, de julgamentos, porque ainda você não assumiu quem você é. O ser divino que você é. Você não entrou numa jornada de autoaprimoramento. A espiritualidade já nos disse: nós não precisamos de aplauso de ninguém. Nós já somos amados. Nós já temos valor intrínseco. Esse valor intrínseco, você não precisa fazer nada. Você já tem o valor, você já existe. Você é uma criatura de Deus. Você não está entendendo? Todos nós temos fé. Nós fomos educados para não ter fé. Porque quando a gente não tem fé em nada, a gente consome, a gente é fraco, a gente tem medo de tudo e a gente depende. Nós sempre tivemos fé. A fé e a espiritualidade, a gente tem clareza que Deus existe, porque não foi nem eu e você que criamos a natureza. Porque essas mesmas criaturas que fazem de tudo para a gente acreditar que espiritualidade não existe, é a mesma que diz: você pode fazer o que você quiser. É o animal na sua pior condição. Se Deus nos deu o dom da inteligência, a maior liberdade é você poder fazer tudo o que você quiser. Olha, eu espero que essa reflexão sirva para alguma coisa. O que eu desejo para mim, para minha família, eu desejo para você e para sua família. O melhor. Vamos combater o nosso bicho de dentro, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.